Olá, meu nome é Marla Brena, sou professora de Educação Física do município de Cascavel, trabalho há 14 anos no município de Cascavel com o Ensino Fundamental 2 e foi justamente trabalhar no ensino público que me instigou a procurar a psicopedagogia institucional e clínica, porque eu tinha muitas dúvidas de como trabalhar com essas crianças, essas que possuíam alguma necessidade especial. Eu tinha dúvida de como trabalhar com eles, de como elaborar uma aula que seja interessante para eles, dúvidas de como eu tornar a família confiante em relação à minha aula, porque muitos pais não queriam que eles participassem, porque achavam que eles poderiam sofrer um acidente, poderia se machucar, poderia passar por alguma situação que eles reprovassem. Então alguns me procuravam pedindo para que eles fossem isentos da aula, fizessem um trabalho e tal, para poderem ter nota. Então, um dos grandes motivos foi justamente essa dúvida, né? Essa busca por conhecimento para trabalhar com esse público. E também foi uma área que sempre desenvolveu muito interesse da minha parte. Eu sempre tive muito interesse em participar desse tipo de trabalho com essas crianças, com esses adolescentes, com esse público. Não só pela questão do meu interesse, como também que eu instigava muito essa situação da inclusão. Essa inclusão de fato acontece, então eu queria fazer diferente, né? E aí eu comecei com esse trabalho com a psicopedagogia institucional e clínica. E relacionado ao meu plano, né? Como vocês observaram, foi um plano que esse estudo de caso foi um estudo de caso que eu vivenciei no meu estágio, tá? Eu conheci de fato essa pessoa, porém o nome, eu tive algumas modificações em relação ao nome, né? E algumas modificações relacionadas também à atividade a ser desenvolvida para ela, como se ela estivesse no ensino médio. Nesse período eu trabalhei com ela ainda estudava no ensino fundamental. A estudante Maria, né? Maria, a mãe dela acabou adquirindo rubéola durante a gravidez. É um relato bem longo, quero resumir ao máximo. Acabou adquirindo a rubéola durante a gravidez, porém ela teve um parto normal, só que quando Maria nasceu ela já identificou que Maria tinha os traços diferenciados. Com 2 anos e meio ela ainda não andava, ela não falava e tudo mais. E tudo aquilo instigou a mãe a procurar ajuda, né? Foi aí que ela, procurando ajuda, ela descobriu que realmente ela tinha rubéola na época. E, portanto, Maria acabou nascendo com essas sequelas. E Maria tinha dificuldades tanto de comunicação, como também dificuldades locomotoras, dificuldades de concentração, dificuldades cognitivas, um pouco agressiva, um pouco agitada, o professor não conseguia mantê-la em sala, né? E quando ela era atendida pela sala do AE, tinha que ser a portas fechadas. Ela não tinha o mínimo de coordenação motora, sobretudo a coordenação motora fina. Ela não conseguia sequer folhear um livro. Ela pegava as folhas e fazia amassar. Então, esse estudo de caso, eu fiz esse plano baseado em situações que eu poderia melhorar a situação da Maria. E também eu abracei uma situação que eu vi que Maria gostava muito de música. Então foi um plano que foi baseado nessas dificuldades e também no que ela gostava. Ela gostava muito de música e ela demonstrava que gostava de ir à escola. Porém ela não ia muito por conta que ela não conseguia ficar na sala, ela às vezes era um pouco agressiva, enfim, alguma série de situações que a família, ela era criada pela avó, via a mãe algumas vezes, não tinha pai, a família vivia com simples
benefício do BPC. Então foram algumas situações que a Maria acabou não tendo o tratamento adequado que ela necessitava, né? Então esse plano foi bem baseado na situação da Maria e que a gente possa atender ela nessa sala de AE, certo? Eu vou desenvolver uma aula bem mista, onde essa aula eu irei trabalhar tanto a parte motora, que como a gente viu, Maria ela tem coordenação motora bem abaixo do que é pedido para a idade dela, como também a parte pedagógica. Como fazer, quais as estratégias fazer com que Maria fique um pouquinho mais naquela sala de aula. Como fazer para ajudar a Maria, né, em conjunto com os demais professores e com a escola. Então, como vamos fazer? Então, primeiramente, como a gente viu no relato, a Maria ela era atendida 2 vezes por semana na sala de AE. Porém, eu coloquei que a organização semanal dela seria 45 minutos uma vez ou mais, dependendo da demanda. A gente tem que saber ainda relacionado à demanda da escola, né? Mas é o seguinte, como vocês sabem, o atendimento no AE, ele é em contraturno, porém existem situações em que o aluno ele não pode ir no contraturno. Aí acaba que o professor de AE vai na sala, conversa com o professor, conversa com a escola para poder levar esse aluno durante o horário da aula para a sala de AE, para poder fazer esse atendimento, certo? E os materiais que eu produzi, alguns que vão ser produzidos, outros vão ser adquiridos, foram adequados à situação de Maria. Vai ser um atendimento individual, certo?